Sejam bem-vindos novamente. Hoje é a aula mais importante sobre Java, porque a gente vai aprender um paradigma novo de programação. Então, um paradigma chamado orientação a objetos. E o jeito que a gente vai programar é totalmente diferente do que a gente fazia anteriormente usando o paradigma procedural ou paradigma sequencial. Então, o que seria um paradigma de programação? É a forma como a gente vai seguir, ou seja, as regras que a gente vai seguir para resolver um determinado problema computacional. Então, antes, quando a gente programava, a gente pensava, não, tenho que fazer um cadastro de imóveis. Então, a primeira coisa que eu pensava já é fazer no menu de opções, criar meu programa principal, criar as funções, modularizar o código, criar as funções para eu poder dividir o meu código da maior maneira possível. Mas agora não, agora quando a gente pensa em resolver um problema, a gente vai pensar de outra forma, a gente vai abstrair. Então esse paradigma que a gente vai utilizar, ele é o mais adotado atualmente para fazer um sistema complexo e o uso dele facilita bastante a manutenção do código. Então, quando a gente tem que alterar futuramente o nosso programa, usando o modelo sequencial, se torna bastante complexo. E usando orientação a objetos, como a gente deixa em compartimentos o código e separa, isso faz com que a complexidade do código diminua bastante. E a gente não precisa alterar todo o código quando tiver que fazer alguma modificação, somente aquela classe, aquele objeto que a gente está mexendo. Então não é uma coisa nova, surgiu lá na final da década de 60 e deu um boom ali com C++ na década de 80 e mais recentemente com Java. Então, Java é uma linguagem que é basicamente voltada para ser orientada a objetos. O que seria então os objetos? A gente pode tanto abstrair o que seria um objeto real, por exemplo, uma casa, ou uma pessoa, ou alguma coisa bem abstrata, que não existe na vida real, por exemplo, uma conta bancária. A gente pode fazer todas essas abstrações. A gente só vai abstrair o que for um objeto que tenha relação com o problema que eu estou resolvendo. Então, se estou fazendo um programa para uma concessionária de carro, eu não vou criar um objeto do tipo casa, né? Porque ele não faz sentido, eu não vou definir um modelo para ele. Quando a gente define um modelo em orientação a objetos, a gente chama esse modelo de classe. E é a partir dessa classe que a gente vai criar todos os objetos que representam um objeto de fato daquele modelo que a gente criou. Aqui tem, então, como é que os objetos se comunicam entre si? Quando a gente chama as funções daquele objeto. É dessa forma que ele vai se comunicar com os outros objetos que a gente definiu. Então a gente está, por exemplo, quando a gente vai definir o modelo, a gente tem que dizer que ela é uma classe pública, public class. Ela é pública porque os outros podem acessar para conseguir criar um objeto desse cara. E é uma classe. Então todo arquivo que a gente vai criar novo tem que ser uma classe. E o nome do arquivo tem que começar com letra maiúscula. Então nesse caso a gente criou a casa. E a gente está iniciando e finalizando no final. Agora, toda vez que eu quiser criar um objeto desse cara, um objeto dessa classe, eu preciso usar a palavra reservada new, como está ali embaixo. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, quando eu preciso ter várias variáveis que são do tipo aluno, e eu não tenho de tipo primitivo que possa representar em Java, eu tenho que definir um novo arquivo, e esse meu novo arquivo vai ser uma classe, nesse caso chamada de aluno, lembrando que tem que sempre ser com a letra A maiúscula. Eu preciso definir os atributos, ou seja, as informações que me interessam de guardar dentro de um objeto aluno. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um nome, que é uma string, que vai me interessar, e vou colocar também as duas notas que ele pode tirar. Então, o que são comportamentos? Comportamentos são os métodos, as ações que cada aluno pode fazer em cima dos seus atributos. Ou seja, quando eu tiver um objeto aluno e eu chamar um método que eu defini aqui, ele vai estar chamando só para aquele objeto aluno. Quando eu estiver mexendo, alterando algum atributo de nota 1, por exemplo, eu vou estar mexendo só a partir do meu aluno que eu tiver definido. Vai ficar mais claro quando eu mostrar no programa principal. Então aqui a gente vai criar dois métodos. Um deles que é para calcular
e mostrar, calcular a média. Então, calcula a partir das duas notas que eu recebi ali. Então, eu preciso definir aqui, como parâmetro de entrada, as duas notas que eu vou receber? Não. Por quê? Porque aqui eu já tenho, ó, tudo que eu estou definindo aqui como um atributo, que vai definido dentro da minha classe, ele é acessível em qualquer parte do meu código. Então, eu consigo acessar dentro de qualquer método. Então, aqui eu vou definir uma variável local, chamada média, que vai receber o cálculo simples ali, da média simples. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E no final eu vou retornar essa média. É uma boa prática de programação deixar essa linha em branco depois que eu termino de declarar uma variável, que nem aconteceu aqui e aqui. Uma observação. Vocês notam que quando a gente define aqui os atributos e a gente consegue acessar em qualquer lugar, pode acontecer, de algum momento, vocês terem que receber um atributo, um parâmetro, quer dizer, que tenha o mesmo nome. Ó. Vocês viram que não mudou de cor. Tudo que é definido aqui em cima é colocado de uma cor diferente aqui no IntelliJ. E se eu definir um com o mesmo nome, o compilador já vai achar que eu estou só mexendo nessa variável. Então ele pega o escopo menor. Como é que eu faço para forçar o compilador a entender que eu quero mexer nessa nota 1 aqui? Eu coloco this. Esse é a palavra reservada que a gente vai usar sempre que a gente quiser referenciar os atributos da classe. Ou algum método da classe também. Então, quem não quiser ter dúvida nenhuma, pode colocar sempre, quando estiver trabalhando com atributos, sempre botar o this. Agora, aqui eu não posso colocar, por exemplo, this.média. Por quê? Já está em vermelho, está dando erro, porque eu não tenho nenhum média definido aqui. O média que eu defini é uma variável local do método calcula média, que só existe aqui dentro, da linha 8 à linha 12. Fora dessas linhas, dentro da classe, ele não existe. Então, vamos fazer mais um método. Vamos chamar, vai ser void, e ele vai mostrar o status do aluno, se ele passou ou não. Então, a gente precisa receber alguma coisa como entrada? Não, porque eu já tenho a minha nota, já tenho a nota 2, consigo calcular minha média, e eu já tenho meu nome também. Então, não preciso receber nada aqui. A gente só vai receber como parâmetro de entrada o método quando a gente precisa de alguma informação de fora da minha classe. Então, nesse caso aqui, a gente não vai precisar de variável nenhuma. Vamos usar uma média, então. Float média recebe, vamos já usar o método que a gente tem ali em cima. Ele vai calcular a média, fazer uma média simples e guardar na variável m. E aqui eu vou fazer um if. Se o que eu tenho em média for maior ou igual a 7.0, lembrando que como a gente está trabalhando com float, a gente precisa botar o fzinho ali explicitamente para o Java entender que é um float, não um double, que é o padrão. Então, se ele passou, a gente vai escrever que o aluno, vamos usar o nome dele aqui, então this.nome, passou com louvor, aí a gente põe a nota, que é o M. Beleza. A gente pode também dizer que, caso contrário, o aluno this.nome não atingiu a média, infelizmente. Então, está feita a nossa classe. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas se eu tentar executar, ele não funciona. A grande questão é, eu estou criando um novo tipo aqui. Agora, vocês podem até notar aqui, ó, o meu programa que tem, minha classe que tem o chamado programa, que tem o meu void main, meu programa principal, ela tem até um verdinho ali, ó, porque ela é executável. Esse cara aqui nunca vai ser executável. Então, minha classe aluno só representa um novo tipo de informação que eu posso ter dentro do meu programa. Agora, se eu estou lá no meu programa principal e eu quiser definir dois alunos, aí eu posso. Qual é o tipo de dado que eu tenho? Da classe que eu acabei de definir. Eu vou definir ela como A1 e A2. Agora, se eu tentar a partir do objeto A1, acessar, por exemplo, o nome dele e dizer que é Jorge,
Vocês vão ver que tá vermelhinho ali, tá com erro, por quê? Porque a variável A1 não foi inicializada ainda. Quando eu só declaro ela, o que tem dentro dela é null. Então, o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa, quando eu for usar um objeto, é instanciar ele através da palavra reservada new. Então, estou criando um novo aluno. Aqui eu vou sempre chamar o mesmo nome da classe que eu tenho. Ó. Se é do tipo aluno, vai ser new aluno. Se fosse professor, aqui seria professor e aqui também seria professor. Então, preenchi o nome do Jorge, botei que a nota 1 dele foi 9.6, foi muito bem na primeira prova. Ó, vocês vão ver que aqui, qual é o problema? Eu botei o Fzinho para dizer que é float. Então, e a nota 2, ele achou que tinha ganho, já estava passado e foi bem mal. Tirou 3.4. Agora, vamos criar um novo objeto. Então, o A2 vai receber new aluno novamente. Vocês veem que o nome da classe é fixo. Vamos preencher o nome. Então, nesse caso agora vai ser a Maria. Vamos preencher a nota dela. Então, a nota 1 dela foi 8.9. Aí ela estudou um pouco mais e foi muito bem. Então, ela tirou 10 na segunda prova. O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte. A partir do objeto 1, ó, vocês vão ver que eu posso tanto calcular a média do objeto 1, do Jorge, quanto mostrar o status dele. Então, se eu mostrar o status dele, o que vai acontecer? Ele vai fazer a média aqui, lá dentro do método, e vai mostrar aqui se ele passou ou não. Agora vamos usar o outro método, então, a partir do objeto 2, eu vou chamar... Opa! A partir do objeto 2, eu vou chamar o calcula média. E aí eu vou jogar na tela aqui a média da Maria. Então, a Maria tem um nome. Estou concatenando com a média que eu calculei. Vamos executar agora. Então, vocês podem ver que quando a gente executa o programa principal, quando a gente chama o mostra status para o aluno Jorge, para o objeto A1, ele vai vir aqui no calcula média, vai pegar a nota 1 e a nota 2 do aluno Jorge, do A1, vai calcular e vai ver que não é maior que 7, daí ele vai mostrar aqui esse texto, não atingiu a média. Já no caso da Maria, que é um outro objeto, ele vai ter o mesmo comportamento, ou seja, ele pode calcular a média, pode mostrar o status, vai ter a sua nota 1 e a sua nota 2 também, o seu nome. E no caso da Maria, a gente chamou esse método aqui só, aí ele fez o cálculo, retornou a média para nós e mostrou que, nesse caso, ela tirou, vou mostrar aqui no programa de novo, ela tinha 8, 9 e 10, então vamos executar de novo aqui só para vocês verem. Ó, ela tirou 9,45 porque ela tinha tirado como nota 1, 8, 9, com nota 2, 10. Vamos executar em passo a passo aqui só para vocês darem uma olhada o que vai acontecendo. Então vou botar um breakpoint na linha 5. Então um breakpoint na linha 5. Vamos executar em modo de depuração, vamos executar em debug. Coloquei um breakpoint aqui na linha 5 e agora a gente vai rodar. Em vez de rodar normal, a gente vai rodar em debug para vocês verem o que tem nas variáveis. Então, por enquanto não tem nada, só tem essa variável local aqui de argumentos, quando a gente vai executar por linha de comando. Aqui a gente não vai usar nada por linha de comando, então foi criado, ó. Vocês notaram que por enquanto a gente não tinha nenhum objeto, ó. Mesmo tendo declarado aqui em cima a 1 e a 2, eles não existiam. Quando a gente executou o new aluno, foi criado, ó, um espaço de memória para que eu pudesse armazenar o atributo de nome de A1, a nota 1 de A1 e a nota 2 de A1. Agora a gente vai executar, a gente vai preencher, ó. Preenchemos como Jorge, 9,6 e 13,4. Agora a gente vai criar um novo objeto, A2. Vamos minimizar aqui, ó. Tem tanto o objeto A1 que é do tipo aluno, que tem um endereço de memória, e o A2 que é também do tipo aluno e tem um outro endereço de memória. E tanto A1 quanto A2 tem seus atributos, ó. Nome, nota 1 e nota 2.
quando a gente executar agora, passo a passo, ó, preencheu com Maria, preencheu a nota 1 dia 2, preencheu a nota 2 dia 2. Agora a gente vai executar mostra status dia 1, então ele não vai usar essas informações aqui, ele vai executar aqui. Em vez de executar com F8, que é pular essa instrução, a gente vai entrar dentro da função, que é o F7, Stepping To. A gente vai ir lá para a classe e aqui a gente vai começar a executar, ó. Calculamos a média deu 6,5. Aí ele vai entrar no teste, vai ver que não atingiu a média e vai voltar lá para o main. Voltamos. Agora, quando a gente for calcular a média de novo, não tem nada a ver, ó. As informações não é mais do aluno 1, agora é do aluno 2. Ó. Tanto a nota 1 quanto a nota 2 alteraram. A gente está calculando. A média deu 9,45, voltamos. Então, é importante para vocês que estão começando a programar orientado a objetos é entender que quando a gente tem dois objetos do mesmo tipo, da mesma classe, eles têm as mesmas informações, ou seja, eles podem guardar as mesmas informações, podem chamar os mesmos métodos, ter o mesmo comportamento, mas o conteúdo de cada atributo é diferente. Então, um objeto é um espaço de memória completamente distinto de outro, mesmo que eles tenham o mesmo comportamento, os mesmos atributos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem ficar com dúvidas sobre orientação a objetos, me manda e-mail. E as próximas aulas a gente vai continuar entrando mais a fundo nesse conteúdo que é muito interessante. Até a próxima. Se quiser receber a notificação do próximo vídeo, só se inscrever ali e apertar no sininho.